O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação, capítulo 2, A Lei Kármica. Certa vez, um conhecido perguntou-me por que eu gastava tanto tempo em trabalhos de cura. Quis saber, por exemplo, por que seria bom curar uma senhora muito idosa, já que em 1 ano ou 2 ela morreria de qualquer jeito. E o que ela faria nesse meio tempo com um pouco de saúde? Será que com saúde ela tricotaria mais meias para seu neto? Compreendi esse ponto de vista, mas não o compartilho. Não me interessa que avós façam meias de tricô para os netos. Apenas me interessa que a alma de cada pessoa aqui na Terra seja manifestada, a alma que permanecerá pela eternidade. Não me interessa rezar para os pecadores, para torná-los bons, e nem mesmo tratar doentes para que fiquem saudáveis. Reconheço o lugar de cada coisa na escala ascendente, mas essa não é a finalidade do nosso destino, não é o intuito do nosso trabalho. Agora é chegado o tempo de não mais pensar em ser saudável ou rico, e sim o momento de pensar em ser espiritual. Tempo chegou de pensar no ser, de perceber que o Espírito de Deus reside em nós, a fim de que possamos reivindicar nossa herança de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas do céu. É tempo de pensarmos assim. Se fôssemos crucificados, poderíamos ressurgir do túmulo? Se fôssemos crucificados, quer na cruz ou por um calendário, poderíamos nos erguer e caminhar sobre a terra novamente em corpo físico, falar, comer e beber? A cada um de nós já deve ter ocorrido que deve haver algo mais na vida que ser saudável e ter fartura. Há algo mais para se viver do que vagarmos pelo mundo para nosso regozijo. Há algo mais na vida, e isso é a vida eterna. A vida não conhece túmulo, desconhece enfermidades, pecado, pobreza, guerra ou carência. Podemos nós alcançar essa vida? Qualquer um que tenha alcançado um pouquinho de visão espiritual pode ajudar na obtenção dessa vida, curando as doenças físicas e mentais, morais e financeiras de seu próximo. Podemos nos ajudar mutuamente a ter um senso mais amplo de abundância. Podemos revelar e ensinar a verdade espiritual, ajudando com isso nossos irmãos ao longo do caminho, mas é tudo o que podemos fazer. Depois disso, cada um de nós, dentro de si, deverá morrer para o homem velho, para que possa nascer o homem novo. Cada um por si mesmo deverá reconhecer que isso pode ser feito e que há aqueles que têm estado na terra e nunca morreram, e se pudéssemos nos elevar o bastante em termos de consciência, poderemos a eles nos reunir. Há aqueles que agora mesmo estão em comunhão com Jesus, o Cristo, com Moisés, Abraão, Lao Tse, Buda, João. E por que não? Podemos comungar com os irmãos que estão junto de nós. Mas você dirá: meus amigos estão vivos. Eu estão também
essas grandes almas. Ninguém morre jamais após ter tido a iluminação espiritual. Um pouco só da compreensão de que a vida é mais que a matéria, de que a vida é mais do que os nossos olhos veem. Mesmo isso é iluminação bastante para evitar que alguém morra. É necessário um pouco da compreensão de Deus, o que não significa necessariamente que todos nós perambularemos para sempre sobre a terra. Isso não faz parte do plano. Também não significa que nossas crianças permaneçam como tais para sempre. Terão que se tornar jovens, adultos e finalmente maduros. Há diferentes estados e estágios de consciência, e nenhum de nós fica para sempre no mesmo estado. Se todos atingem a idade madura, significa apenas que superaram um estágio de suas vidas para entrar em outro. Esses anos de nossa vida são os mais frutíferos, os mais alegres, os mais felizes e prósperos de todos. O Filho de Deus está dentro de cada um de nós. Cristo não é um homem que passou pela terra 2000 anos atrás. Este homem foi Jesus, mas o Cristo é o Espírito de Deus no homem. Era esse Espírito a consciência transcendental de Jesus, e é essa consciência que é o Filho de Deus em nós. Sua função é nos curar, alimentar, vestir e abrigar, ser uma proteção e segurança para nós, assim como o foi na Galileia. Para nos valermos dele, temos de nos livrar desse Deus de prêmio e castigo e aceitar o Deus de amor, no qual não há escuridão, nem qualidades humanas, nem sombra de mortalidade. Quando conhecermos Deus desse modo e não mais o temermos, nem sua cólera e punições, e o compreendermos como um Deus de amor e vida eterna, saberemos que não estamos sob qualquer ameaça de doença, morte ou velhice, pois em Deus não há tais coisas. A função do Mestre, isto é, o Cristo em nós, é anular a idade, pensamentos pecaminosos e desejos, doenças, perdas, limitações e, finalmente, o último inimigo, a própria morte. Se semearmos no Espírito, moraremos na verdade espiritual de que eu e o Pai somos um, inseparável e indivisível. Mesmo que façamos nossa cama no inferno e temporariamente caminhemos pelo vale das sombras da morte, eu e meu Pai somos ainda assim inseparáveis e indivisíveis. Somos um, e tudo que o Pai tem é nosso, não por tê-lo ganho ou merecido, mas pela graça de Deus. O que Deus faz, o faz sem qualquer razão para fazê-lo. Será o amor de Deus menor que o amor de uma mãe? O que uma mãe faz pela sua criança, o faz sem qualquer razão, e ela nada cobra em troca da criança. A mãe sabe que se desdobra pela criança por causa do amor que a move. A mãe nunca pune sua criança, corrige, disciplina, isso sim, mas uma mãe normal não pune. A mãe humana ama menos uma criança que errou do que outra boazinha? Pelo contrário, às vezes até um pouco mais. E terá uma mãe mais amor que Deus? E será Deus menos que uma mãe humana? Deus não é um super-humano, não é uma pessoa com emoções humanas.
Deus não tem piedade e nem condena. Deus é e está disponível para todos aqueles que podem reconhecer que Deus é. Todas as nossas orações absurdas, suplicando que Deus seja diferente do que é, cessarão no momento em que descobrirmos que ele não é influenciado pelo homem e nem recebe suas ordens. Deus não aceita a nossa ideia de justiça, de amor e piedade, mas nos concede sua ideia de amor, de justiça e mercê, se escutarmos a pequena voz silenciosa. Honraremos a Deus pela compreensão da sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Deus é a infinita inteligência e o infinito amor que mantém a lei universal. Em vez de verbalizarmos orações a Deus, fiquemos recolhidos no silêncio dentro de nós mesmos, para podermos ouvir a pequena voz silenciosa.